Olá, sou Fernando Moura, editor da revista SET. Estamos hoje com Gabriel Tomasini, consultor do Instituto Fraunhofer no Brasil. Gabriel, obrigado pela participação. Olá, Fernando, é um prazer estar aqui com você, para a gente poder falar de áudio, né? Queria falar com você hoje um pouco sobre o que aconteceu em Manaus, no Amazonas, e como que avança o MPKH no Brasil. Para a gente foi uma oportunidade excelente, Fernando. O Grupo Rede Amazônica, né, pela história dele, está sempre envolvido com implementação de novas tecnologias, é um pessoal bastante focado nessa parte, e para nós foi até surpreendente, né? Normalmente, na implementação desse tipo de tecnologia, a gente, né, tem uma experiência que algumas coisas dão erradas, precisamos configurar muitos equipamentos, acertar a parte de produção, só que talvez esse seja um dos grandes diferenciais, né, do sistema de áudio MPEG-H, porque foi bastante assim simples, né? Claro que sempre existem alguns contratempos, mas de forma geral a implantação do sistema de áudio dependeu de apenas alguns detalhes, como a parte de encoder e umas configurações extras, mas uma das questões, que é a parte de produção de conteúdo, geralmente é aquela parte que, né, a gente não sabe, não tem muito controle de como isso vai acontecer, mas foi ótimo, porque a equipe de lá conseguiu absorver as necessidades e como isso poderia se aplicar à realidade deles, isso sem mudar o dia a dia e sem causar impacto na produção, no tempo de produção desse tipo de conteúdo, né? Então, eu acredito que, de forma geral, foi surpreendentemente fácil conseguir adicionar, né, tantas funções dentro de um sistema que já estava em fluxo, né, num fluxo já existente. Pensando que nos referimos à rede amazônica, mas basicamente ao Amazon SAT, alguma diferença estrutural na hora de implementar um sistema de áudio como o MPEG-H em um sistema satelital com uma rede de TV aberta? Para o MPEG-H, do ponto de vista de transmissão terrestre, streaming, nós somos agnósticos, né? Foi, como eu disse, a partir do momento que você conta, né, com um encoder que seja capaz de produzir o fluxo MPEG-H, a partir daí tudo é bastante simples. Então, o próprio Instituto fornece a parte das ferramentas para o início da produção, então acaba que simplifica muito, né, a implementação desse tipo de tecnologia, visto que a gente entende que a mudança de muitos equipamentos ou a necessidade de você ter um determinado fluxo que não seja muito simples de implementar, isso acabaria, né, dificultando a adoção desse tipo de tecnologia. Mas quando a gente fala do MPEG-H, isso realmente foi bastante simples. Eu diria que até surpreendente. Quando você fala de simples, é porque no fluxo, simples na implementação ou simples em toda a cadeia? Na verdade, isso é um trabalho que eu acredito que ainda ele está em andamento, mas essa parte inicial, né, da gente poder ter o sinal no ar, a gente poder colocar esse sinal no ar para justamente atuar junto a fabricantes de TVs, por exemplo, né, lá na região de Manaus, para com que esse sinal possa ser sintonizado nas TVs, né? Então, esse é um processo que a gente precisava começar, e ele começou de uma forma bastante importante, né? Numa área de abrangência bastante grande, bastante relevante. Então, esse sinal está no ar agora 24 horas, 7 dias por semana, e a partir daí a gente também precisou trabalhar a parte de produção de conteúdo, né? Pela experiência que a gente tem, normalmente a produção de conteúdo específico para um determinado formato acaba gerando alguns impactos na área de produção. Mas com esse sistema, a gente consegue trabalhar com aquilo que a equipe já está acostumada a produzir, com as ferramentas que eles já estão, enfim, já é usual para eles trabalhar dessa forma. A única coisa que a gente adiciona é mais um step, é mais um passo nesse fluxo de trabalho, onde a gente vai adicionar as informações, os metadados desse áudio, como é que isso vai se comportar lá na hora, né, da reprodução, na casa do espectador. Mas essa parte, que é uma parte preocupante, realmente foi bastante tranquilo. E até um aprendizado, né? Que para os próximos passos a gente viu que
é possível levar esse tipo de áudio, é possível levar essa inovação sem que o broadcaster tenha um impacto grande ou necessidade de mudar o fluxo de produção que ele já utiliza no dia a dia. Pensando na recepção, que era a minha próxima pergunta, estamos falando de áudio imersivo, né? Com alguma interatividade. Quais as funcionalidades que o espectador vai ter em casa? Porque o fluxo está claro, é um fluxo que tem que ser, de princípio a fim, mudado para poder suportar o encoder. Agora, em casa, quando o telespectador chega, ou seja, além de, imagino, de alguma logomarca ou alguma coisa que diga que estamos com áudio imersivo, que pode usufruir esse telespectador? Porque me parece também que, além do dispositivo, haverá uma mudança de hábito de consumo, né? Com certeza. Esse é um ponto que eu tenho conversado muito, né, com alguns profissionais da área, com algumas pessoas que estão ligadas a esse tipo de tecnologia, e eu entendo que hoje se fala muito, por exemplo, do áudio imersivo. E o MPEG-H ele tem todas as capacidades de áudio imersivo que o mercado suporta. Mas, além disso, um dos grandes atrativos, na minha opinião, e é um dos atrativos exclusivos na TV, na atual geração da TV 2.5, onde o MPEG-H já oferece, é a capacidade da interação. Então, hoje, o espectador da rede amazônica ele pode começar a usufruir, por exemplo, opções de aumento de inteligibilidade na mensagem, onde o usuário vai poder selecionar um preset na sua TV, onde os diálogos estão mais proeminentes, né, do que os sons ambientes, o que acaba facilitando, né, a inteligibilidade, o entendimento da mensagem. Esse é um ponto importante, eu acredito, justamente por esse fluxo que a gente estava falando, né, do passo a passo. Então, para uma TV começar hoje a transmitir com áudio de próxima geração, como o MPEG-H, ela não precisa se preparar agora e ter uma sala de mixagem imersiva. Nós entendemos que isso é ótimo, é necessário, mas custa caro, é um passo a mais a se tomar. Então, hoje, é possível começar a fazer esse tipo de áudio com, por exemplo, um conteúdo estéreo, você colocando só o diálogo, uma opção de diálogo de inteligibilidade maior, onde você pode controlar também a posição desse diálogo. Mais para frente eu posso falar algumas ideias que a gente tem em relação a essa possibilidade, mas é conseguir implementar essa tecnologia gradativamente. Uma das questões que a gente também cuidou é poder tratar a parte do conteúdo, né, do legado, né, daquele conteúdo de acervo que ainda as TVs têm, com muitas matérias e reportagens interessantes que estão mixadas em estéreo. Então, hoje nós temos uma ferramenta que também é gratuita, né, onde o usuário pode pegar um conteúdo mixado e extrair só a voz. Então, através de inteligência artificial, o algoritmo analisa esse conteúdo mixado estéreo, extrai só a voz e cria uma cena, como a gente chama no MPEG-H, onde as informações específicas desse objeto, da voz, né, que foi retirada dessa mixagem, ela pode ser manipulada, então, pelo usuário. Então, mesmo que não seja a melhor opção, é óbvio, né, que se a produção puder fazer o áudio ali com a versão estéreo da ambiência e só uma versão, né, o áudio mono, para que isso seja manipulado de forma independente, é melhor. Mas se o broadcaster tem esse conteúdo, a gente pode trabalhar ele, pode começar trabalhando esse conteúdo com essas funções e adicionando funções extras mais à frente. Então, no caso do grupo Rede Amazônica, do AmazonSat, a gente começou assim, com a produção, né, fazendo programas ali com o background, né, com um track de diálogo independente, e ainda assim também conseguindo trabalhar aí com conteúdo de acervo. A conversa está boa, vamos, Gabriel, vamos esperar um segundo, já voltamos com a segunda parte, onde vamos falar sobre as implicâncias do áudio imersivo MPEG em uma transmissão via satélite.